duas coisas foram intensamente debatidas por Paulo nesse trecho. Se a justiça de Deus e as suas promessas falharam à luz da rejeição de Israel, então alguma coisa precisava ser resolvida nesse contexto. A segunda questão que é debatida por Paulo é se a rejeição a Israel é algo definitivo ou não. Paulo vem tratando isso desde o começo da epístola aos Romanos, e nós já falamos aqui a exaustão por que Paulo escreveu, onde ele estava, quais eram as circunstâncias. E a resposta que Paulo oferece neste momento de transição, nós estamos no ápice da epístola de Paulo aos Romanos, e exatamente no último pedacinho em que ele estabelece os princípios de doutrina, a partir do capítulo 12, e vocês vão ter que esperar até 2026 para prosseguir. A partir do capítulo 12, tudo que ele falou, tudo que ele sistematizou, tudo que ele exortou, instruiu e falou, vai ter que entrar numa aplicação prática de vida e de culto. Tudo que ele falou, que ele defendeu, se deveu a duas circunstâncias: a incredulidade de Israel, por um lado, e o chamado dos gentios, por outro. Ele vem falando isso desde o capítulo 1. Existe um paradoxo entre um povo que tinha sido chamado, mas que desobedece no meio do caminho, e um povo que nunca tinha sido chamado, mas que, no momento em que passa a obedecer. No entanto, há um espelhamento em tantas coisas que Paulo não tem qualquer tipo de problema em dizer: estamos tratando de um só povo ao final de tudo. Esse um só povo, não necessariamente, e não é isso que Paulo defende, embora o nosso amigo João Calvino defendesse isso, mas aí eu discordo dele. Não estamos tratando de um só povo a partir de uma visão de espiritualidade, mas duas naturezas que se confluem ao final para que um só povo chegue na presença eterna de Deus. Parece que é a mesma coisa, mas não é. O começo aqui do capítulo 11, que foi tratado no sermão anterior, foi o presbítero Jean que pregou, ele mostra aqui um remanescente de Deus, que Deus tirou do meio do ambiente da apostasia, do abandono da verdade, e que por causa disso vai desencadear uma série de fatos que se encaixam na perspectiva do plano eterno de Deus, e que vai desembocar na parte final desse capítulo em algo que Paulo vai dizer que é um mistério que está sendo revelado, não aquele mistério no sentido esotérico da palavra, mas um mistério no sentido de uma revelação que é mostrada, e que isso tudo redunda na habilitação feita por Deus para que, ao final de tudo, haja um povo só. E esse povo só é o número incontável dos remidos do Senhor. Aqueles que procedem de Israel e aqueles que procedem do meio dos gentios, a formação da igreja neotestamentária. A partir desse momento, Paulo vai dizer que existe uma expectativa, algo que nós antevemos, mas que ainda não vivemos. E mais uma vez nós estamos diante do famoso já e ainda não. Esse trecho que nós lemos agora representa um dos ápices teológicos de toda a Escritura. Ele explica coisas em tão poucos versículos, que em outros trechos são muito mais complexos. E o grande apóstolo Paulo, que tinha uma escrita muitas vezes complexa, agora foi tão didático, foi tão pedagógico para nós. Paulo está tratando aqui do plano redentivo de Deus, que envolve judeus e gentios, e descreve como é que ambos esses grupos são alvo da misericórdia de Deus, cada um por um caminho para desembocar na mesma realidade futura e eterna. E aqui nós vemos dois tratados
da pena do apóstolo Paulo para nós. O primeiro deles é a promessa de que o povo de Deus será salvo. E o povo de Deus toma já essa configuração sobre a qual eu falei. E a segunda questão é que diante da majestade de Deus e diante da oferta inequívoca e irrecusável da salvação do Senhor, só há uma coisa que resta a ser feita: é nos derramarmos numa profunda adoração doxológica diante de Deus, porque não há mais nada para fazermos a não ser reconhecer quem é Deus. E é exatamente essa doxologia, essa adoração final, que é a assinatura do apóstolo Paulo dizendo: eu não tenho mais nada a falar para vocês agora. Quando a gente virar algumas letras, a gente vai entrar num momento em que eu vou dizer para vocês: eu não tenho mais nada a falar, porque a partir de agora é só a gente praticar aquilo que Deus nos deu. E aí nós entramos no capítulo 12, a prática da vida perante Deus. Indivíduo, culto, comunidade, o que fazer, como cultuarmos a Deus. Por enquanto, nós vamos ver que essa primeira fase trata de que Deus resolve, e Ele mostra como vai ter o seu povo salvo. O povo de Deus será salvo. Ao longo do capítulo 11, Paulo fala a respeito das suas preocupações com os judeus, que eram seus irmãos compatriotas segundo a carne, e ele nunca os abandonou, ele sempre reconheceu que eles pecaram, desobedeceram, se afastaram, mas ele sempre tem uma voz de clamor ao Senhor e de esperança pela salvação daqueles seus compatriotas, seus conterrâneos. E a conclusão de Paulo, ao longo de todo o texto de Romanos, e aqui mais uma vez, é que eles endureceram o coração de tal maneira, e ele em outros capítulos, vocês devem se lembrar, ele chega a comparar isso com o próprio Faraó. Como ele endureceu o coração, assim também os judeus endureceram o seu coração, e ele chega a dizer, assim como foi Deus quem fez aquilo com o Faraó, por um motivo que está muito além do nosso conhecimento e talvez da nossa compreensão, o mesmo Deus fez isso até com os judeus, para que o povo dele fosse integralmente trazido à sua presença, porque os gentios precisavam chegar diante de Deus. A primeira grande seção do texto é dominada por uma afirmação que é direta, é contundente. Deus vai cumprir integralmente o seu plano redentor. Mesmo, eu não sei se vocês notaram quantas vezes a ideia de desobediência foi lida hoje. Num trecho tão pequeno, quantas vezes Paulo escreve desobediência ou alguma palavra correlata? Porque nos capítulos anteriores o que predominava era obediência, o vigor da obediência, o valor da obediência, e agora ele está dizendo: a desobediência foi tamanha que os judeus chegaram nesse ponto. Coração endurecido, mas Deus vai cumprir o seu princípio, o seu propósito, a sua promessa. E no comecinho desse trecho lido, Paulo volta para o plural. Ele sai do indivíduo e agora ele vem falando para o plural. Ele está agora pensando novamente de forma específica nos crentes. Ele está pensando no conjunto, naqueles gentios que, tendo se convertido, agora estão ouvindo a leitura dessa carta lá em Roma. Quando ele manda a carta, naquele tempo, gente, não tinha mídia social, não tinha impressora, não tinha Gutenberg ainda. A carta era mandada em uma só via. Alguém chegava na frente das comunidades e lia. O apóstolo Paulo mandou para a gente, e Romanos era lido de ponta a ponta. Não era lido aos pedacinhos, era lido inteiro, era uma carta, tinha que ler toda. E aqueles crentes gentios estavam precisando também ouvir alguma coisa, porque eles estavam se enveredando por um caminho de antissemitismo. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas durante 5 anos os judeus ficaram proibidos de voltar a Roma. Essa igreja, que tinha sido plantada por crentes judeus,
ficou sem seus irmãos fundadores, porque o imperador expulsou todo mundo de Roma. Agora eles já tinham voltado, mas um sentimento estranho parece que tinha permeado a igreja de Roma. Paulo precisava dizer: eles pecaram, mas não se esqueçam, vocês também pecaram. Eles vão ser salvos pela promessa de Deus, vocês também vão ser salvos pela promessa de Deus. É em Cristo que eles serão salvos e não pela lei, vocês também serão salvos em Cristo, não por obras. E Paulo vem todo o tempo equiparando: vocês que são gentios, convertidos, são tal qual os judeus que também são convertidos, filhos e filhos, andando talvez por elementos, calçamentos diferentes, mas ambos são filhos. Uma é oliveira natural, a outra enxertada. Mas ambos são filhos de Deus, e ele vem fazendo essa diferenciação. E Paulo já vinha dizendo que para aqueles judeus, mesmo os faltosos, Paulo faz questão de dizer isso, mesmo os endurecidos, a porta da oportunidade para a salvação continuava aberta. Pelo menos tão aberta quanto estava para os gentios. Isso devia bater de forma estranha no coração daqueles judeus mais enfatuados, né? Que afinal de contas, eu sou judeu, eu sou do povo da promessa. Mas Paulo vem desmontando isso ao longo de toda a epístola. E agora ele está dizendo: gente, eles foram lançados na desobediência por causa de vocês. E na desobediência, vocês se encontraram com eles. E vocês estão equiparados por baixo, pela desobediência. E é na misericórdia e no cumprimento da palavra que vocês vão ser tirados desse problema profundo em que estão mergulhados. Aí ele começa a ideia da revelação de um mistério, que, como eu falei para vocês, não tem nada a ver com aquele sentido pagão, gnóstico, um mistério que só eu tenho e só os iniciados junto comigo poderão alcançar esse mistério. Não é isso, mas é no sentido cristão da palavra, de que algo que era difícil de compreender agora está sendo posto diante dos nossos olhos para que agora a gente possa entender. Essa é a revelação do mistério. E ele está falando simplesmente do endurecimento parcial do povo de Israel, a fim de que haja entrada da plenitude dos gentios e, finalmente, a salvação de todo o Israel. E aqui é que eu falei que eu discordo do nosso querido João Calvino, porque ele espiritualiza essa parte. E ele vai fazer uma correlação entre o Israel espiritual e este texto. Quem é que vem às quintas-feiras aqui? Depois a gente faz esse texto aqui para vocês tirarem a prova dos 9. No contexto deste texto exato, todo Israel não é aquele Israel espiritual. Todo Israel é a junção de todos aqueles que serão salvos. Não por pertencerem a um povo de ordem espiritual, mas por se juntarem e perfazerem o número total daqueles que serão salvos. Os eleitos e regenerados de Israel, os eleitos e regenerados dentre os gentios, que ao final estarão juntos. É desse Israel que Paulo está falando aqui. Amém? Alguns israelitas tiveram seu coração endurecido ao longo da história, ao longo do tempo, em algumas épocas. Gentios tiveram seus corações endurecidos. Isso não é privilégio de um nem de outro. Mas Deus também teve os seus escolhidos entre os filhos de Israel e os filhos dos gentios. A circuncisão, que era a marca visível dos hebreus, não lhes dava garantia de salvação, como o batismo não nos dá hoje.
A única pessoa que a Bíblia diz que foi parar no inferno porque era filho da perdição era um judeu circuncidado, Judas. É a única pessoa que a Bíblia diz que era o filho da perdição. A gente entende que muitos outros estão na Bíblia, mas declarar só ele. E era um judeu circuncidado. Paulo resume o seu argumento em duas declarações distintas, bem elaboradas, bem desenvolvidas. E ele começa por dizer que a eleição de Deus desemboca em algo que é irrevogável. E essa é uma razão mais do que suficiente para confiar em Deus, nos seus planos, nos seus projetos, e para sabermos que o nosso futuro está nas mãos de Deus, que tem por irrevogável tudo o que ele falou que ia acontecer conosco. E ele põe isso como traz para algo mais palatável, mais fácil de entender, tratando dos dons e da vocação. E o que é a vocação, se não o chamado? E a gente às vezes confunde a leitura com a vocação. Ele era vocacionado para ser presbítero, para ser diácono, para ser pastor. Não é dessa vocação que está falando. Está falando do chamado de Deus. O chamado de Deus é irrevogável. Ele chamou alguém, Efésios 1, lá no pretérito passado, ele predestinou alguém, ele chamou esse alguém e o seu chamado é irrevogável. Quando Deus chama, vamos inventar uma palavra, ele não deixama. Não existe isso. O pessoal fala aí, eu acabei de ver isso, tem como desver? Não. Não tem como o Deus que chamou dizer para você, agora, eu chamei você, mas liga não, eu estou anulando meu chamado. Não existe isso na Bíblia. É por isso que é irrevogável, isso tranquiliza aquele que é chamado, aquele que se converte aos pés de Cristo. Ele tem a convicção de que uma vez tendo sido chamado, selado, lavado no sangue do Cordeiro, ele não tem mais como ser deixado de lado por Deus. Ele vai tratar da ideia da misericórdia de Deus, que vai se manifestar tanto em direção aos judeus, quanto em direção aos gentios. Quais judeus e quais gentios? Os judeus que foram chamados, vocacionados, nesse sentido de chamamento, e os gentios que foram chamados. Deus chamou judeus e sobre eles derramou dons. Deus chamou gentios e sobre eles derramou dons. E Paulo está juntando tudo isso, porque essa conformação vai ser o número dos eleitos do Senhor, salvos, aqueles que vão aparecer lá em Apocalipse, entoando cânticos ao redor do trono do Senhor pelos séculos dos séculos. Esse movimento, que, por exemplo, Paulo fala que os judeus, em parte, endureceram o seu coração, deixa absolutamente claro que não foi toda a descendência dos judeus, foi uma parte. E esse número total daqueles que chegarão na presença de Deus vai abraçar pessoas ao longo de toda a história da redenção, desde a queda até o último momento em que o Senhor chamar a igreja. Paulo não está nos contando tudo isso só para a gente ter informação teológica. A razão de Paulo ter escrito isso há um pouco mais de 2000 anos, e a razão do porquê Deus manifestou a sua inspiração sobre a escrita desse texto, para que fosse palavra de Deus suficiente para a nossa vida, não é a gente ficar sabendo o que Paulo falou, ou se a gente tem mais informação do que alguém. É para a gente fazer uma sondagem no nosso coração hoje, porque hoje essa palavra está batendo no nosso coração. E a primeira crise que se abate sobre nós diante de uma palavra como essa é: eu estou entre aqueles que, tendo sido chamados, estão na presença de Deus?
Ou eu sou como aqueles que, endurecendo o seu coração, foram rejeitados por Deus? Meus irmãos, essa é a grande crise do ser humano, porque só há dois grupos de pessoas nesse mundo. Eu já falei isso para vocês inúmeras vezes. E a gente não é dividido nem por cor da pele, nem por raça, nem por status social. Ou você acha que Deus está preocupado em saber quanto é que você tem na conta bancária? Se fosse isso, eu estava lascado. Deus não está preocupado qual é a sua conformação, se você tem muito ou pouco tecido adiposo. Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com o coração. Onde é que está o seu coração? O seu coração está entre aqueles que, tendo sido chamados, acorreram até a presença do Senhor, submetendo-se ao sacrifício da cruz? Ou simplesmente vão levando a vida como se ela fosse algo natural? Um dia eu vou desembocar em algum lugar, um dia, sabe, eu vou subir como mariposas douradas e vou parar lá no céu? Não é assim, a vida não é brincadeira. A eternidade não é brincadeira, o chamado de Deus não é brincadeira. Tudo isso que Paulo nos diz integra juízo, disciplina, mas também nos traz a mensagem da graça. Porque revela que Deus, na sua soberania, Ele conduz os eventos de tal maneira que Ele vai sempre permanecer fiel à sua aliança, ao seu pacto, à sua promessa. A salvação do povo de Deus, e aí compreendendo judeus e gentios, é certa não por causa dos homens, é certa não por causa dos judeus, é certa não por causa dos gentios, mas é certa por causa do caráter do próprio Deus. E o Senhor, que tem esse caráter inabalável, perfeito, justo e santo, Ele vai exercer a força do seu caráter, da sua justiça, para a salvação e para a reprovação eterna. Vou falar baixinho, porque saiu de moda. A Bíblia fala que existe céu, mas ela fala que existe inferno. Conseguiram ouvir aí? Não está mais na moda falar essas coisas. Quando o último hálito sair da boca, nós vamos nos deparar com uma realidade que a gente nem imagina como é, porque a Bíblia não é tão exaustiva para nos falar isso. Mas o fato é que a partir daquele momento em que se exaurirem as forças biologicamente naturais, nós estaremos ou perante Deus, ou plenamente afastados dele por toda a eternidade. Após a morte, segue-se o juízo. Uma morte, não várias. A expressão todo Israel, diz um autor, é o número total dos judeus eleitos, a soma de todos os remanescentes de Israel. Isso é paralelo com a plenitude dos gentios. Sobre todos esses que serão salvos, essa soma no total. Paulo coloca todos, judeus e gentios, sob a necessidade de um libertador. Versículo 26, a parte B. Um outro autor diz que todo Israel, aqui em Romanos 11, 26, não é, portanto, o povo, a nação de Israel, que no fim dos tempos se converterá em massa. Não é disso que Paulo está falando. E por que eu estou falando isso? Porque tem um monte de gente que fala isso por aí. Também não é a igreja de judeus e gentios juntos, mas é uma palavrinha que Paulo usa, que é muito específica, que no decorrer dos séculos será trazido de Israel para a junção de todo esse plano
redentivo de Deus, em que gentios e judeus finalmente comprarão o povo pela eternidade, para além da nossa compreensão daquele Israel espiritual. Amém, queridos? Como eu falei antes, o nosso querido irmão do passado, Calvino, tinha uma posição diferente. Essa aqui, só para quem tiver curiosidade depois, é a posição mais afeita aos reformados holandeses, que é a que eu abraço. Diante de tudo isso, Paulo vai olhar para cima e vai dizer assim: o que mais que eu posso falar? Esse trecho final vai marcar a mudança do conteúdo da carta, como eu falei para vocês, que vai passar de toda a instrução doutrinária para a vida prática dos salvos, a partir do próximo capítulo. Esses 3 últimos capítulos, 9, 10 e 11, quando nós começamos essa última série que vem do capítulo 9 para cá, ele é totalmente construído, esse último pedacinho, de 9 a 11, é 100% construído sobre as bases que Paulo já tinha estruturado do capítulo 1 até o capítulo 8. Então vejam bem, Paulo estrutura pausadamente a doutrina entre o capítulo 1 e o capítulo 8. Do capítulo 9 ao capítulo 11, ele traz isso à tona com uma grande pujança. Ele arremata as dificuldades e nesse finalzinho, é certo que o louvor é a única coisa que restou para Paulo. Uma adoração que brota do seu coração, um coração de um judeu convertido que pregava para os gentios. Ele está no meio daquela confluência sobre a qual ele próprio vinha falando. Judeus e gentios, judeus e gentios. Ele está no meio do caminho, porque ele, sendo judeu, vai pregar para os gentios. Esse louvor final dos versículos 33 a 36 que nós lemos juntos é o resumo em forma de adoração de tudo que ele escreveu desde o capítulo 1 até aqui. Aquilo que ele tinha exposto anteriormente torna-se algo tão poderoso diante dos olhos de Paulo que ele não tem mais reação. Nós temos algumas passagens na Bíblia que são assim, diante de algo extremamente contundente. Daniel simplesmente desmontou, ele caiu. Diante de algo tremendo, na visão que teve do Apocalipse, João simplesmente desmontou. Paulo está passando por algo assim, depois que ele chegou quase ao final do capítulo 11. O seu coração não tem mais o que falar. Ele desmonta. E aquilo se transforma em adoração. E onde ele vai buscar os princípios dessa adoração? No seu conhecimento do Antigo Testamento e na aplicação desse conhecimento no Novo Testamento. Nós temos a sabedoria de Deus escondida na cruz, que parece loucura para todo ser humano que não conhece Deus, que vai ser revelada no propósito salvífico de Deus. E se por um lado a sabedoria de Deus planejava a salvação, a riqueza de Deus é quem concede a salvação. Tudo isso está aqui. Depois de expor aquele plano redentor com profundidade, com complexidade muitas vezes, Paulo encerra sua argumentação dessa forma surpreendente, com esse que é um dos mais belos e profundos cânticos de toda a Escritura. A teologia de Paulo, a gente chama Paulo de grande teólogo, grande sistematizador da teologia bíblica dentro do próprio texto bíblico. Mas quando a teologia de Paulo chega ao seu ápice,
chega no seu limite, não produz apenas espanto intelectual, mas produz uma adoração sincera, profunda e verdadeira. Está aí uma boa lição para a gente. Nós somos uma igreja local, pequena, gente simples, que gosta muito de estudar teologia. Estudar teologia é muito bom, mas a gente não estuda teologia por causa da teologia. Se ela não se transformar em algo que chegue até a presença de Deus na forma de adoração, você perdeu o tempo. Alguns dos maiores teólogos que nós conhecemos, a gente que fica por aí fuçando o livro de teologia, alguns dos maiores pensadores que conhecemos estavam bem longe da centralidade do Evangelho, embora fossem tão profundos academicamente. Não é o muito saber teológico. É chegar ao ápice que Deus permite você ter e dizer assim: eu não tenho mais para onde ir com isso que Deus me ensinou. Eu só posso adorar a Deus. Aquelas perguntas retóricas de Paulo: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? É aquela barganha. Senhor, sabe, agora que eu estou bem de vida, eu vou te dar o trízimo. Então me dá 3 vezes mais bênção. Paulo está perguntando aqui, quem é que deu primeiro alguma coisa a Deus para que agora Deus tenha que restituir? Meus irmãos, isso é literal, está escrito aqui. Tem gente por aí que faz diferente. Tudo isso, essas perguntas retóricas de Paulo reforçam a ideia de que Deus não depende de barganhas humanas, não depende das nossas ideias. A igreja de Cristo não depende de nós, nem para ela subsistir, porque Deus tem os seus meios para isso. O dia que a gente achar que se a gente faltar na igreja, a igreja vai acabar, a gente pode cavar a cova e esperar o dia, porque já foi. Os presbíteros aqui são testemunhas disso. Eu sempre falei para eles, vocês têm que fazer esta igreja andar sem mim, é verdade ou não é? Igreja não pode depender de o pastor estar vivo, porque eu posso sair daqui a pouco, me envolver num acidente e vocês receberem uma ligação mais tarde. O pastor morreu. A igreja não pode parar. A igreja não depende de ninguém, nem do pastor, nem do presbítero, nem do diácono, nem de você. A igreja depende do Senhor, da igreja, para ela estar de pé. O clímax teológico se encontra no versículo 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. E essa proposição tríplice de Paulo estabelece um arcabouço de Deus, porque ele sabe qual é a origem de todas as coisas. Por Deus, porque Deus é o meio pelo qual todas as coisas subsistem. E para Deus, que é o propósito final de toda a criação, e deve ser o nosso propósito. Teologia termina então em doxologia, adoração, porque a verdade sobre Deus não é apenas informação, mas é transformação profunda do ser. Conhecer Deus é adorar Deus na beleza da sua santidade. Contemplar os seus caminhos é se prostrar diante de Deus. Compreender a sua misericórdia é se entregar plenamente a Ele. Por isso, a resposta só pode ser essa aqui: a Ele seja a glória para sempre. Amém.
Amém, queridos? Posso concluir? Bem democrático hoje. Posso concluir o sermão? Nós vimos de forma concisa, porém de forma majestosa, na pena do apóstolo Paulo. Nós fomos lá no coração da teologia paulina, nenhuma outra epístola dele faz isso com tamanha profundidade, com tanta explicação. E nós concluímos que Deus conduz soberanamente a história da salvação por causa dele próprio, por causa de Deus. Se você é salvo por Cristo Jesus, amém, glórias a Deus e a Ele seja a glória para sempre, amém, mas não é por sua causa, é por causa dele. A salvação do povo de Deus é certa. Todos aqueles que foram chamados por Deus serão salvos por Deus. E por que isso? Porque a salvação repousa na fidelidade de Deus, não na nossa capacidade de responder, mas é na fidelidade dele. Ele é fiel. 1 João fala disso. Ele se mantém fiel mesmo quando somos infiéis. O endurecimento de Israel e a inclusão dos gentios fazem parte de uma mesma economia da graça, não de planos concorrentes entre si. Você já deve ter ouvido por aí em algum lugar assim: bom, o projeto de Deus era salvar Israel. Aí Israel bobeou. Para Deus não perder a viagem de Jesus, ele abriu um parêntese. E eles usam a palavra parêntese. Aí entrou a igreja. Um dia vai fechar esse parêntese e Deus volta para o plano original dele. Não é disso que estamos falando. Isso é um pensamento distópico da Escritura. Em lugar nenhum a Bíblia fala uma aberração dessa. Isso é macular o caráter de Deus. Então Deus, que é onisciente, não sabia. Teve que abrir um atalho, porque ele não sabia. Não são planos concorrentes, é um plano, é o plano de Deus, não o nosso. Não de Israel, não dos gentios, é o plano de Deus. A doxologia que encerra o capítulo é a conclusão lógica de toda a teologia que foi exposta até aqui. Diante dos mistérios da soberania, do chamamento, da vocação, da misericórdia, a única resposta adequada é adorar a Deus. É por isso que aquele que é verdadeiramente salvo, ele tem vida de adoração. E eu já cansei de explicar para vocês que adoração não é cantar, não é tocar. Cantar e tocar nos ajudam a colocar para fora algo que está no nosso coração, mas é do coração que sai a nossa adoração. Senão, nossos irmãos mudos, surdos, coitados, nunca adorariam a Deus. Eles têm o jeito deles. Agora, é uma beleza a gente poder ter boa música, sabendo que a gente está indo para um lugar em que a gente vai ter boa música. Como eu já falei para você, vou falar baixinho também, para não ser processado por aí. Eu tenho certeza que a gente não vai ter funk lá no céu. Não vai ter. Boquinha da garrafa? Não vai ter. A música vai ser boa. Tem um quadro que é pronto, falei, né? É assim? Falei. A fé cristã não se arvora o direito de esgotar o ser de Deus, mas de compreender aquilo que Deus resolveu expor de si mesmo. Esse é o mistério revelado. Tudo que Deus quis mostrar de si mesmo envolve o mistério que é revelado para aqueles que Ele chama. Amém? Vamos aplicar. Você que não é cristão, que é tico-tico no fubá, que é crente Raimundo, crente borboleta, tem um monte de apelido aí. O pessoal
tem boa imaginação. Romanos 11 afirma que todos, judeus e gentios, estão debaixo do pecado. Isso quer dizer que nenhum esforço humano pode produzir salvação. Não queira salvar a sua alma com a força do seu braço, você não vai conseguir. Ah, agora eu vou fazer isso, agora eu vou... Não, não adianta. Atos e ações, Paulo passou 11 capítulos falando, não adianta você fazer nada. Reconhecer na sua consciência a sua insuficiência de alcançar Deus já é a metade do caminho, que o resto deixa que ele faz, ele alcança você. E se você hoje, agora, neste momento, reconhece que precisa de Deus, eu não vou pedir para você fazer nada, não vou pedir para você levantar a mão, dar 3 pulinhos, vir aqui à frente, não vou pedir nada. A única coisa que eu vou sugerir é, aí onde você está, na sua mente, no seu coração, peça a Deus, Senhor, me ajuda, porque eu reconheço que preciso do Senhor. Só isso. É tão fácil que a gente acha que tem que complicar, mas não tem. Peça ajuda dele, ele responde. Segundo, é que se Deus usa de misericórdia para com todos, isso significa, como nós vimos aqui, que a porta da graça ainda está aberta. A salvação não está nas tradições. Ah, eu sou tataraneto do fundador da igreja de não sei de onde. Vou falar o nome que vai que existe, né? Irmãos, você ser descendente de alguém que plantou igreja não vai levar você para o céu, não. Ser judeu, povo da promessa, descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó não salvava ninguém, por que você vai ser salvo? Porque seu bisavô andou a cavalo pelo mato plantando igreja. Não vai. É a pessoa de Cristo, é o libertador. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles. Quem fala isso é Deus. Quando eu tirar os seus pecados, Deus, por seu libertador, aquele que veio de Sião, o Senhor, o Messias, o ungido, ele tira os nossos pecados. Se o seu coração entende e deseja isso agora, também não vou pedir para você fazer nada. Não quero ver a sua identidade, eu não quero ver o seu estudo genético para saber se você tem sangue crente lá. Não quero saber. Até porque Deus também não quer saber. Ele quer saber se o seu coração está contrito na presença dele, balançado pelo ardor do evangelho que entra na alma humana combalida e nos dá aquela consciência de que a gente está perdido. Aí sabe o que você faz? Nada. Você só fala com ele. Eu preciso, Senhor. Eu preciso dar um passo, eu preciso mudar, preciso ser transformado. Tudo que precisa fazer é se render a Ele e descansar nas promessas da salvação de Deus. É interessante que essa doxologia final não é só um louvor, no sentido que talvez a gente esteja mais acostumado com a palavra, mas também é uma forma de convite. Quando o povo de Deus adora de verdade, ele também testemunha da verdade de Deus. Ou você acha que no meio da adoração, porque dele, por ele, que nós cantamos aqui hoje, aquela pessoa que não conhece Deus está assim, o que é isso? É por isso que é tão importante a gente saber o que canta. Amém, queridos? Você não cristão ouviu o convite. Essa é a parte boa. A parte ruim é que você não é mais inocente.
A partir de hoje, você não tem mais inocência perante Deus, se é que tinha. Você que é cristão, deixa eu falar uma coisa, toda a sua soberba espiritual é destruída em Romanos capítulo 11. Todo aquele que é metido a besta teológico, em Romanos 11, sabe aquela perna de 3? Vem na cabeça. E eu tenho muita liberdade em falar isso com vocês, porque, como eu falei, nós somos uma igreja em que as pessoas ficam o tempo todo buscando aprender teologia. Isso é maravilhoso. Não permita que isso venha a se tornar uma soberba no seu coração. Nós não somos melhores que o irmãozinho ali da esquina, que não aprendeu a ler e a escrever, mas que é fiel ao Senhor. Não somos melhores do que a outra igreja, porque tem uma posição doutrinária diferente da nossa, neste ou naquele aspecto. Nós somos filhos por causa da cruz, por misericórdia de Deus, igualzinhos os outros irmãos. Cuidado com a soberba, porque ela acaba com a gente. Tem um monte, você que fica aí seguindo gente no Instagram, cuidado. O que mais tem ali é gente que não sabe do que está falando. E você atrás. A história da salvação inclui momentos de aparente contradição na caminhada, mas Deus nunca perde o controle. Eu repito a exaustão, o texto de Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, onde? Não, está feio isso. No ano da morte do rei Uzias, eu vi. Ele nunca saiu do seu alto e sublime trono, nem vai sair. Nem neste tempo da história da redenção, nem mesmo depois que estivermos na eternidade, ou você acha que só porque a gente vai chegar ao céu, ele vai largar o seu alto e sublime trono? Deus nunca perde o controle, mesmo quando a gente acha que as coisas estão fora do lugar. Se a gente perguntar honestamente para Deus, ele vai dizer: rapaz, larga de ser bobo, você não sabe que eu estou aqui? Ah, Senhor, eu tive que fugir de Jezabel, só eu fiquei. Rapaz, tem outros 7.000 cujos joelhos não se dobraram perante Baal. Você que não sabe, mas Deus sabe. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Se Deus chamou você, isso é irrevogável. Você é filho de Deus, isso é irrevogável. Você é convertido, mas não consegue se aprumar. Entenda que enquanto você não fizer isso, Deus vai fazer com você o que Ele faz com todo filho a quem Ele ama. Ele vai trazer você na disciplina, porque Ele ama os seus filhos. É melhor você vir do que ser trazido por Ele. Deus está reunindo um povo dentre as nações e a igreja participa ativamente desse processo, falando para as pessoas que Deus está fazendo isso. O nome disso é evangelização, o nome disso é missões. A igreja é a única agência desta terra autorizada por Deus para dizer ao mundo aquilo que Deus falou para o mundo. E aí a gente tem que se perguntar honestamente. Preste atenção. Pergunte ao seu coração. O que é que eu tenho feito para cumprir a minha parte como testemunha de Deus? A fim de ver a plenitude dos gentios diante dos meus olhos? Se a gente estivesse lá em Israel, eu falaria a plenitude dos judeus perante os meus olhos. Não que haja uma diferença ontológica, mas era só para tornar mais claro. Estamos entre gentios. O que você tem feito? Honestamente. Seja honesto com você.
Finalmente, a teologia conduz à doxologia, a uma adoração que, na maioria das vezes, não vai encontrar palavras adequadas. Mas um coração que não se contém perante Deus, perante aquilo que Deus é para nós. A vida cristã madura não é movida por respostas completas aos nossos questionamentos, mas por confiança total e completa naquilo que Deus expôs para nós. Cada ato diário deve ser vivido exclusivamente para Ele, porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos inclinar nossa fronte. Você vai fazer a sua oração pessoal sobre tudo que você ouviu. Vou dar alguns segundos a você e daqui a pouco eu oro com você. Senhor Deus, ao final dessa série, de mais esse trecho da Tua Palavra, e diante do que Paulo nos expôs e da adoração final, nós nos colocamos diante do Senhor e a nossa oração aqui é que o Senhor tenha misericórdia daqueles que, havendo entrado aqui, não te conhecem como Salvador único e pessoal. Que esta seja a noite de salvação. E que haja revelação do chamado do Senhor, chamado eficaz e irrevogável. Também eu quero orar por aqueles que, andando sob o teu conhecimento de alguma forma, não conseguem firmar os seus passos em ti, mas conhecem a tua palavra. E eu quero pedir por esses para que nesta noite haja conserto, reparação de caminhos, e que haja, ó Deus, o revigorar da novidade de vida, a fim de que a tua paz invada os corações. E sobre aqueles teus filhos que, andando contigo, sentem a necessidade, como todos sentimos, de que o Senhor firme cada vez mais os nossos passos e nos torne testemunhas diuturnas do teu poder e do teu amor. Vem cuidar do nosso coração. E que do meio do teu povo tu possas ouvir uma adoração saída do íntimo da vida, do coração, e que possa tocar o trono de Deus. É como nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.